do Senhor, amém? Amém. Estou muito feliz por estar hoje aqui. Não era para mim estar, né? Mas Deus, Ele tem seus propósitos, né? Nossa irmã Josi precisou trocar o horário, as folgas. E aí eu estou aqui. Nossa folga não estou, mas já recebi bastante do Senhor aqui nessa noite. E assim, eu estou muito tenso, estou nervoso, muito nervoso, porque a palavra que Deus me colocou, vocês estão vendo, né? O nervosismo? Colocou no meu coração, é um puxão de orelha. E olha, é um puxão de orelha. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis, estamos chegando aos finais dos tempos e a igreja do Senhor tem que se acordar. A igreja do Senhor tem que abrir os olhos. E foi falado aqui nessa noite, já de formas tremendas, né? O quanto é necessário nós buscarmos a sua presença e nos entregarmos por inteiro. E hoje é noite de Santa Ceia, é noite de você fazer uma nova aliança com o Senhor. Eu não sei como é que você se encontra, eu sei como eu me encontro. E o quanto essa palavra tem falado comigo. E o quanto eu preciso melhorar. E a ceia do Senhor está aqui a proposta. Para que vocês possam parar um pouquinho. Abrir mão do seu ego. Do seu egoísmo. E você se entregar ao Senhor nesta noite. Para que o Senhor possa te dar a oportunidade de você estar lado a lado com Ele. Caminhando com Ele. E Ele te dando vitória. E a promessa que foi falada através da nossa irmã Larissa, né? Ele está todos os tempos a sua misericórdia nos alcançar. É necessário que nós estejamos aos pés da cruz. Amém? Eu vou cantar uma canção para ver se tira um pouco o nervosismo. E essa canção, ela já é justamente Deus trabalhando no meu coração e vai trabalhar no teu também. Quem souber me ajuda, porque é muito conhecido. Amém? Já foi feito tantas orações, os irmãos orem por Martins. Ele é o tio de capítulo 3, a partir do versículo 14. A partir do versículo 14. Tem como epígrafe carta à igreja de Laodiceia. Eu estou fazendo esse negócio de epígrafe, mas eu não sou tão teólogo assim não, tá? É tanto que eu estava ali, eu me senti intimidado ali, nosso irmão Igor fez. Tu vai pregar em Apocalipse? Eu digo, ai meu Deus, não espere coisa boa de mim, não. Aleluia. Aí ele disse, não, mas eu sei que eu não vou esperar do irmão Tony, não. Eu sei que é o Espírito Santo aqui vai falar com a sua igreja. E quem tem ouvidos, ouça. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo versículo 14 em diante diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera foste frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vista, e não se manifeste a vergonha da tua nudez, o colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vocês vejam. Eu repreendo e castigo todos quanto amam. Diga, eu repreendo e castigo todos quanto amam. Portanto, diga, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diga aí novamente. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te apresento diante de ti primeiro a minha vida, Senhor. Tu sabe como eu sou, tu me conhece minhas falhas, meu defeito. Tu sabe, Senhor, que muitas vezes eu me pego fazendo aquilo que não te agrada, te entristeço, porque eu sou ser humano falho. Mas, Senhor, eu não estou me justificando, tendo só a certeza que a tua misericórdia é sobre a minha vida e a tua graça. Por isso, em nome de Jesus, me dá sabedoria do alto para que eu possa transmitir para a tua igreja uma palavra que traga vida para ela. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento diante do teu altar a vida de Martins, Senhor. Sabendo que tu estás fazendo um milagre naquele homem. Eu sei, Senhor, na glória, que nada fugiu ao teu controle. Por isso eu te glorifico. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada dizimista de oferta da tua casa. Todos que participaram de forma direta ou indireta. E quem não tem condições, dá condições, Senhor, para que eles possam participar. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Toda a igreja diz: Amém. O livro de Apocalipse, ele traz revelações de Deus, né, para João. Louvado seja o nome do Senhor. Sobre coisas futuras. Nós vemos um livro que foi escrito há tantos anos, mas vemos a coisa tão
nítida atualmente. Louvado seja o nome do Senhor. E esse livro ele faz nós entendermos a importância de sermos perseverantes em Jesus Cristo. Vocês já me viram falar inúmeras vezes sobre a questão da parábola a parábola do giz e Nico. Quando Jesus fala, uma das coisas que mais mexe comigo, vocês já viram falar isso inúmeras vezes, é que quando o Senhor Jesus ele faz aquela pergunta: será que quando o Filho do Homem vier encontrar a fé na terra? Porque nós estamos vivendo um tempo em que a igreja está vivendo um momento de oba-oba. Nós não estamos vendo mais a igreja abraçando a obra do Senhor, e isso reflete lá fora também. Abraçando a obra de Deus como se estivesse fazendo para Cristo. Hoje nós estamos vivendo crentes que estão literalmente falando, crentes mornos, pessoas mornas. E eu me lembro do tempo que eu trabalhava, que eu era Hare Krishna, né? E tinha aquelas coisas da yoga, de medicina e tudo mais. Quando o nosso corpo estava doente, a gente tinha que comer alguma comida ruim, a gente toma água morna, com sal, e essa água morna faz você ter refluxo e você vomitar. Botar para fora tudo aquilo que o corpo está lhe fazendo mal ao corpo. Vocês estão entendendo? Então a mesma coisa tem sido na vida espiritual. Quando o Senhor Jesus ele diz aqui, dá esse alerta à igreja de Laodiceia, ele está dizendo: olha, nem és crente nem és frio. Quem dera fosses frio, porque tu és morno. E se tu é morno e está dentro do corpo, eu vou vomitar-te. Então ele vomita. Só que nós ficamos nos enganando naquela questão, daquelas mensagens de efeito, aquelas mensagens positivas, que diz que Deus, eu não vou morrer porque eu estou debaixo da promessa, eu vou voltar para o Senhor na hora certa. Parece que está barganhando com Cristo, e nós não conseguimos barganhar com Deus, não se barganha com Deus. Então há uma necessidade para que nós, louvado seja o nome do Senhor, venhamos mudar a nossa postura mediante a obra do Senhor, mediante a servir esse Deus extraordinário. Aqui, quando eu falo em obra do Senhor, não estou querendo dizer aqui que você precisa ser um dirigente de conjunto para que você venha dar testemunho. Você já faz a obra do Senhor, como a Ludmila Feber dizia, dentro da tua casa. Você é um missionário dentro da tua casa. Você é um missionário no teu trabalho. Então isso vai refletir. E começa onde? Na casa de Deus. Então essa carta ela é extraordinária. É um lado, a gente vê a Laodiceia como a pior das igrejas, mas nós vemos o amor de Cristo sobre ela, mostrando a ela que está dando uma oportunidade para que ela venha abrir os olhos, colocar um colírio saudável nos seus olhos e perceber que eu preciso de mudança. Então bata no teu peito e diga assim: eu preciso de mudança. Eu preciso melhorar com Deus. Porque do jeito que está, eu não vou muito longe não. Podemos ainda hoje aplicar essa advertência na nossa vida em especial, como a última carta da igreja de Laodiceia. A cidade de Laodiceia é localizada numa rota comercial, tornando-se o centro de um importante sistema bancário da Ásia Menor. A cidade era reconhecida também por ser importante, produtoras de lã e de um tipo de colírio medicinal. Quando a gente vê isso, a gente vê a questão da prosperidade sobre aquela cidade. E isso é muito perigoso. É aí que está o perigo, louvado seja Deus. Quando nós estamos bem, louvado seja o nome do Senhor, nós começamos a confiar na força do nosso próprio braço e começar com aquele achismo, achando que nós que temos condições. E esquecemos que o Senhor Deus, na sua palavra, Ele diz: olha, não cai um fio de cabelo da tua cabeça se não for a permissão dEle. Então nada é você. A palavra de Deus diz, louvado seja o nome do Senhor, que você não vai conseguir nada mais e nada menos. Você não vai poder acrescentar um côvado à tua estatura, se Ele não permitir. Então não adianta você achar que é alguma coisa não. Porque nós somos miseráveis pecadores. E muitas vezes somos pior do que miseráveis pecadores. Estamos na posição aqui que Laodiceia diz: pobre, miserável, cego e nu. Porque achamos que temos alguma coisa. E isso nos afasta. Foi isso que eu acredito que afastou a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia estava fria espiritualmente porque estava confiando nas suas riquezas, na força do próprio braço, se preocupava demais. Eu citei alguns dias atrás, foi no estudo que a gente falou, parece, que eu peguei e comentei que a gente falava sobre cristãos que trocam Jesus por um salário mínimo. Não é assim? Tem gente que, meu Deus, Senhor, abre a porta de emprego. Quando a porta de emprego abre, até aviãozinho ele faz. Senhor, eu vou ser dizimista e ofertante da tua casa. Esse primeiro mês ainda vai.
passando o tempo, começa a desonrar aquilo que Deus te deu e não valoriza. E isso é que é o perigo. Porque quando nós estamos bem, a gente se afasta dessa presença maravilhosa. Jesus ele advertiu essa igreja usando figuras de linguagem conhecidas para representar o estado espiritual na qual se encontravam. Mas o que significa essas características citadas por Jesus a respeito dos laodiceanos? Nesse texto de Apocalipse podem perceber 3 tipos de cristão. 3. O frio, o morno e o quente. Essas classificações têm a ver com o posicionamento espiritual. Olha, aqui nós não estamos lidando com criança não. As crianças estão tudo lá, meu pai. Estão tudo ali na salinha. É todo mundo adulto aqui. Todo mundo sabe onde está errando. Todo mundo sabe, você sabe, eu sei como eu me encontro espiritualmente. Qual é a minha posição espiritual? Louvado seja o nome do Senhor. Em condição, olha os perigos, em condição espiritual fria, se refere àquelas pessoas incrédulas, ou ainda aquelas pessoas que acreditam que Deus significa uma força maior, algo que rege o universo sem representar uma figura definida. Essas são as pessoas que ainda não tiveram seu encontro real com Deus e não creem em Jesus Cristo como seu único filho. Vocês sabem aquelas pessoas que estão dentro da igreja, que vai e frequenta, e que você faz o apelo e com você, e ela está na igreja dias, imagina, nunca teve um encontro genuíno com o Senhor. Aí quando chega e encontra alguém, ela diz assim: eu tenho Deus no coração, né? Vocês já ouviram isso? Eu tenho Deus no coração. Parece que tem medo quando a gente se aproxima dela para falar de Cristo, porque ela diz: não, irmão, eu sei que Deus é comigo em todo o tempo. Mas, gente, isso é frieza espiritual. E louvado seja Deus, porque Deus diz assim: olha, eu prefiro que você seja assim. Eu prefiro que você seja frio, porque você sendo frio, pelo menos você ainda vai ter a oportunidade de ter um encontro genuíno com o Senhor. Aí aqui na frente eu vou mostrar o perigo de ser morno. Já em condição espiritual morna, o crente se refere à pessoa que conhece e acredita em Deus e reconhece Jesus como Filho de Deus. Mas qual a diferença deles então? E aí que mora o perigo. Olha, o morno afeta nossas vidas de um modo geral. Eu vi Cortella falando sobre morno, porque Mário Cortella deu aquele filósofo, ele falando sobre o cristianismo. É muito interessante, porque ele conhece a Bíblia muito mais do que muito crente. Ele começou a falar sobre os livros de Apocalipse, contando quantos eram no Velho Testamento, que era o judaísmo, aquela coisa toda, para você ver, até o ímpio sabe mais que o crente em morno. Louvado seja o nome do Senhor. E ele falava sobre gente morna. O que é gente morna? Gente morna é gente mais ou menos. Gente morna é gente mais ou menos. Gente morna, louvado seja o nome. Olha quais são os tipos de gente morna. Mais ou menos amigo, né? Mais ou menos amigo, mais ou menos casado, mais ou menos envolvido, mais ou menos profissional. Está vendo como reflete lá fora? Quando você está morno com relação a Cristo, você não tem a mesma energia lá fora, não. Estou conversando com o Stanley hoje. Aliás, foi essa semana, ele foi almoçar lá em casa e a gente falando sobre aconselhamento, sobre vida cristã, e ele falou uma coisa que eu achei extraordinária. Porque ele, conversando com uma ímpia lá no colégio, que ele aconselha, que ele tem como uma filha, e ele conversando com ela, ele diz assim: olha, a minha vida toda é baseada naquilo que o Evangelho me ensina. Para você ver, não é bonitão, é quente. É porque é crente aqui, é crente lá fora. E muitas vezes nós aqui conseguimos abraçar todo mundo, dar um cheiro, todo mundo bem vestido, perfume impecável e tudo mais. Chega aqui, se emociona em alguns momentos com alguns louvores, algumas canções, mas lá fora permanece a mesma pessoa. Não muda nada, não causa impacto nenhum. E você tem que começar a causar impacto em volta daqueles que te rodeiam. Então aí, sendo mais duro, né? Eu coloquei até aqui a observação, que foi tudo a observação que eu coloquei, viu? Sendo mais duro, o crente morno, ele nem cheira e nem fede. Ele nem cheira e nem fede. Sério? Não sei, porque ele só sabe quando quer. Ele só faz alguma coisa quando quer, não tem um compromisso. Ele alimenta, a adoração dele é de acordo com o ego dele. Hoje, mais uma vez, conversando com o Stanley, gente, é porque a gente conversa muito sobre o Evangelho, tá bem? Conversando com o Stanley, ele estava contando sobre a professora, a pastora dele. A pastora dele vai embora. E é uma bênção, aquela mulher, uma mulher de Deus. E porque vocês sabem, a metodista, ela sempre, todo ano, ela muda de pastor.
E ela vai mudar, ela vai mudar. E ela foi chamada, gente, para ir para a Bahia. Não receber salário, viu, gente? Ela está aqui, ela recebe um salário, tudo direitinho. Ela vai para a Bahia. Oraram muitos anos para que ela fosse para a Bahia. Quando chegaram para ela e perguntaram se ela queria, ela disse: aonde Deus me mandar, eu vou. Ela vai cuidar apenas de 20 membros na Bahia. 20 membros. Viver do salário dela. Então isso é humano. Isso é um crente que está centrado na vontade de Deus. Não é aquele crente que diz que quer ser missionário para viajar pelos países, conhecer países, não. Não é aquele crente que quer aparecer diante de um púlpito só para mostrar que tem sabedoria, não. Não é aquele crente que chega, que se amostra apenas no louvor, na adoração. Gente, isso é crente quente, é crente que transmite o poder de Deus sobre a vida daqueles que os cercam. Por isso que a palavra de Deus dizia que onde José colocava a planta dos pés, o lugar era abençoado. Aonde que um crente quente, cheio do Espírito Santo de Deus, causa impacto na vida do próximo. Então é necessário, louvado seja o nome do Senhor. Eu coloquei aqui, ó. A religião do crente morno é morna. Ele escolhe como vai buscar. Escolhe como vai buscar. Morno no emprego, morno nas amizades. Você já viu aquele amigo que você chega, eu já digo logo, pelo amor de Deus, se não for para apertar minha mão, me aperta de verdade. Tem pessoa que aperta a mão assim, né? Ó. Pelo amor de Deus, melhor que não aperte. A mesma coisa nós fazemos com Jesus. Assim, aperte a mão de verdade. Sabe por quê? Porque crente morno, ele não sabe dar afeto. O crente morno, ele não sabe amar como Deus ama. Quem concorda diz amém? Amém. O crente morno, ele não sabe amar. Ele não sabe. O crente morno, sabe como é? O crente morno, ele está achando de... Ele fala com o fulano quando quer. Ele fala com você quando quer. Oi, tudo bom? Tem dia que fala, tem dia que não fala. E você tem que estar sempre sorrindo, porque, é claro, nós somos crentes. Temos que ser diferentes, louvado seja o nome do Senhor. O crente morno, louvado seja Deus, quando ele vê uma pessoa que ele não gosta ali, ele já muda de caminho. E o pior não é nada, porque essa mornidão é perigosa, porque ele acredita que está certo. Ele acredita que está certo. E nós não podemos, aleluia, acharmos que estamos certos em tudo, porque Deus é quem conhece, quem sabe qual é a verdade sobre as nossas vidas. Muitas vezes queremos tanto, como a nossa irmã Larissa falou aqui, que eu acho extraordinário. Eu vi na canção do Projeto Sola, tem esse trechozinho, não tem, Larissa? Eu não sabia que era do Salmos, isso. Olha, tá vendo? Tu trazendo conhecimento para ele. Do Projeto Sola, que tem essa canção que diz que nós não vamos ter nada mais, porque se eu tenho Deus, o que eu não tenho é porque não é permissão dele, é porque ele sabe o que é melhor para mim, louvado seja o nome do Senhor. E aí, ó, o perigo do sermão é isso aqui, ó, 2 Pedro 2,21, porque é melhor fora não ter conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo se desviarem do santo mandamento que lhe foi dado. O cristão quente é aquela pessoa que conhece Deus intimamente, busca diariamente comunhão com o Pai, segue seus mandamentos e reconhece a Jesus Cristo como seu único e Salvador. Já o cristão morno é aquela pessoa que conhece a Deus, tem uma vida de cristão de fachada, sem se comprometer verdadeiramente com a palavra de Deus, estão cegas e pobres espiritualmente. Quem é que quer ficar nessa posição, gente? Hein? Ninguém. Eu não quero ser um crente. Eu quero melhorar. Quem quer melhorar aqui, levanta a mão para o céu. Eu quero melhorar. Eu preciso me doar. Eu preciso abrir mão. Eu tenho que aprender a abrir mão. Eu tenho que aprender, louvado seja o nome do Senhor, amar incondicionalmente. Eu tenho que aprender a pedir perdão. Eu tenho que aprender a perdoar. Eu tenho que aprender a lidar com as situações adversas da nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Deus prefere que a pessoa seja fria do que seja um cristão morno. Um cristão morno conhece a mensagem de Jesus, mas acha que sabe tudo e não se surpreende mais com as coisas de Deus. Sabe quando a gente entra na casa do Senhor e a gente já está tão morno que está saturado que a gente não sente mais a presença dele? Não é triste isso, gente? Não é triste. Você chegar na casa do Senhor e de repente o fogo do Espírito está descendo sobre a igreja chorando, prantos, te alegrando, e a pessoa está lá. Não consegue dar um glória, não consegue
chorar, não consegue rasgar as vestes, não consegue olhar para as misérias próprias, não consegue olhar para si mesmo e saber que nós precisamos melhorar. Louvado seja o nome do Senhor. Acredita que pode estar na condição de cristão sem negar-se a si mesmo, vivendo dos prazeres mundanos, né? Um pé na igreja e um pé no mundo. Eu vi uma charge que eu achei bem interessante, de um rapaz, ele estava em cima do muro, e do outro lado tinha um anjo chamando ele, o tempo todo. Ele estava em cima do muro, e o anjo chamava, vem, vem, vem. Aí ele olhou para o outro lado, aí viu o diabo, né? Aí ele olhou para o diabo e fez, e você não vai me chamar não? Aí o diabo olhou para ele e fez, vou não, o muro é meu. Entenderam? Não precisa não. Precisa quem está em cima do muro. Quem está na posição daquele que fica sentado. Não vocês que estão aí atrás, eu entendo. Sentado lá atrás, fazendo que nem aquele jovem que sofreu aquele acidente e caiu e morreu, né? Que estava lá, observando as pessoas lá fora, e observava quem estava dentro e caiu e morreu. Louvado seja Eutico, não é o nome dele? Eutico. Estava lá. Tem que sair de cima dessa janela, tem que sair do muro, tem que sair. Eu me lembro quando eu era metaleiro, eu gostava muito de ficar lá atrás. Eu entrava no carro, na época tinha uns gravadores desse tamanho mais ou menos, maior do que eu, e eu levava um gravadorzão com aquela música pesada, um somzão pesado, eu sentava lá atrás no banco de trás, lá, isolando das pessoas. Crente em cima do muro é assim, ele vive isolado, ele só aparece quando ele acha necessário. No livro de Atos dos Apóstolos existem 3 figuras distintas que ocupavam posições diferentes na sociedade e viviam de cidades diferentes, mas que podem ser citadas como exemplo em cada caso. Eu vou falar de 3 Ananias. Um Ananias frio, um Ananias morno e um Ananias quente. Louvado seja o nome do seu pastor Isaac, que deve saber, né, que é estudioso da palavra, sabe quais são os Ananias. Qual é o Ananias frio, pastor Isaac? Não? A cara dele. Louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, de 1 ao 3, diz assim, ó. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus e com toda boa consciência, até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que batessem na sua boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueadas. Estás aí sentada para me julgar conforme a lei, mas contra a lei que me mandas ferir. Olha só, o sacerdote Ananias estava lá, o crente mandou esbofetear a boca de Paulo. Aí por que o Senhor Jesus diz que esse aqui, ainda bem que ele é frio? Porque a mesma coisa aconteceu com Paulo. Paulo era parede branqueada. Paulo era um homem que estava de cima do muro, era um homem que não tinha, estava distante da presença do Senhor. Ele era um religioso. Quando o Senhor tem um encontro com ele, trata na vida dele, ele se transforma em crente quente. Ele se tornou um crente quente. Ananias estava mesmo na mesma posição que ele, defendendo aquilo que ele acreditava. Ananias, o grande sacerdote, era um homem que devia viver segundo as leis de Deus, dando ao povo hebreu, mas ele fazia o errado por vontade própria. Ele estava diante de Paulo, que tinha a mensagem de Jesus, e não reconhecia como sendo Deus. Vamos para o crente morno. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do 1 ao 4, diz: um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o teu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ele não lhe pertencia. Depois vendia o dinheiro, não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas mentiu sim a Deus. Muitos cristãos dentro da igreja estão na posição de Ananias, mentindo desnecessariamente. Ananias não tinha obrigação. É como quando Jesus chegou para aquele jovem que estava morno, que chegou para ele e disse assim, ele perguntou a ele: o que é que eu faço para que eu possa ter a salvação? Ele disse: você honra teu pai e tua mãe, isso e aquilo e aquilo. Ele disse: então está salvo. Ele disse: não, está faltando uma coisa. Pega tudo que tens e dá aos pobres. Fazendo assim você vai ter a salvação. Vocês acham que Cristo ia tomar tudo que ele tinha conquistado? Não ia. Ele ia fazer da mesma forma que fez com Abraão. Quando Abraão levantou o cutelo para sacrificar o seu filho e oferecer seu filho a Deus, o que foi que Deus disse a Abraão?
precisa, você já provou a tua fé. Então era desnecessário, não precisa mentir, é bom abrir logo, ser sincero com o Senhor. Uma das coisas que eu gostava muito de ouvir a irmã Eliana, quando a irmã Eliana chegava e dizia, eu vou ter uma conversa com Jesus, eu vou ter uma conversa com ele. Você dá intimidade, você poder falar com o Senhor, expressar, você não é obrigado a nada aqui não. Mas seja sincero com o Senhor. Coloque diante dele as suas condições. Como você se encontra, como você se sente. Ele é teu pai, ele te escuta, ele te entende muito melhor do que qualquer um. Ananias não precisava fazer isso. Ananias era um cristão que queria parecer uma pessoa que não era. A exemplo de outro seguidor de nome José, que quis fazer uma oferta a Deus, mas tinha seus valores invertidos. Não queria fazer bem à igreja, mas queria aparecer diante dela. Se fosse sincero e desse apenas o que estava disposto, não tinha problema. Mas mentiu para Deus para ter reconhecimento das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos falar do crente quente, o Ananias quente. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do 17 ao 19, diz: Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinha, enviou-me para você para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Eu acho interessante essa história de Ananias, porque Ananias é muito parecido com aqueles crentes, né, que tem o dom de entregar a revelação que Deus manda. Eu me lembro da irmã Jaciara, lá no sítio Guabiraba, que Deus mandou umas 3 vezes ela entregar, e ela não entregava. Toda vez que eu mandava entregar, e outra pessoa ia lá entregar, porque o Senhor mandava outra. Ela não vai não, eu vou mandar outra pessoa entregar. E Ananias, quando Deus disse isso a ele, Ananias temeu, porque Ananias sabia que Paulo era perseguidor de crentes, ele matava cristãos. Aí ele tremeu nas bases, mas se o Senhor estava mandando, ele teria que obedecer. Isso é um crente quente, é um crente que está disposto a sacrificar o próprio eu, para que o nome seja glorificado através da vida dele. Então você está nessa posição? Qual o esforço que você tem feito para estar no centro da vontade de Deus? Me diz, igreja. Que tipo de crente você é? Eu não conheço, eu conheço vocês aqui, até onde vocês me deixam conhecer. Que tipo de cristão é você? Porque até nós não temos a sapiência de entender, de conhecer cada um. Né? Eu vejo muitas vezes, quando eu ia para as igrejas, eu visitava igrejas, que eu tinha tempo para ir para as igrejas, era interessante que as pessoas nem me conheciam, e eu era daquele cristão do prazo que baixava, pulava, gritava alto, pregava alto. E às vezes as irmãs vinham, aí a irmã chegava já para mim, já me convidava para pregar numa igreja. Gente, vocês não me conhecem. Unção não significa que eu sou um santo não, que eu mereço estar em cima de um púlpito não. Né? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo passar? Então assim, eu não conheço nenhum de vocês, eu sei até onde vocês se deixam conhecer, mas aí você se pergunta e você olha para dentro de si mesmo. Você acha que do jeito que você se encontra, você vai alcançar as mansões celestiais? Ou você está abraçado simplesmente na graça e na misericórdia do Senhor? Porque tem cristão que tem essa teoria. Uma vez crente, crente para sempre. Eu posso fazer o que eu quiser. Mas isso aí é só para crentes convictos. Crentes que têm convicção da sua salvação e procuram andar segundo a vontade do Senhor Jesus. A partir do momento que você é um crente quente dentro da casa do Senhor, o amor de Deus é sobre a tua vida. E aí quando você vai em casa, as pessoas, os teus filhos, o teu esposo, a tua esposa, começa a perceber a diferença em você. Porque você começa a ser crente na tua casa. Quando você vai para o trabalho, você não se vende. Você não se deixa levar pela ira. Você é completamente diferente. Você está ali em vigilância. Porque o amor ao Pai, ao Senhor Jesus, faz com que você venha refletir no teu trabalho. As tuas amizades são outras. As tuas amizades são outras. Então é necessário que nós venhamos abrir os nossos olhos, começando pedindo perdão ao Senhor, pelo quanto nós temos sido negligentes com Ele. E que muitas vezes a gente acha que porque nós temos tempo de igreja, né, hoje foi
Quem foi que falou sobre isso? Pastor Geraldo. Hoje pela manhã o pastor Geraldo trouxe uma palavra extraordinária sobre a chamada, né? Eu vou falar com as minhas palavras como eu entendi, tá, gente? Eu não lembro o versículo. O fazendeiro chamou alguns empregados mais cedo, contratou e eles começaram a trabalhar no outro dia e mais tarde contratou novamente. Quando foi mais tarde, com menos tempo ainda, contratou novamente. Quando foi pagar, pagou todo mundo igual. Todo mundo recebeu o mesmo soldo. Aí teve os insatisfeitos que disse, mas eu trabalhei mais. E sabia que tem muito da igreja que é isso? Que acha que porque tem tipo de casa, tem certas regalias, onde para Deus aqui todo mundo é igual. Ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo vai ter a mesma paga. Agora uns vai ter menos paga porque não faz jus a receber mesmo. Porque não faz nada, não trabalha, não. E quem não trabalha não come. Quem não trabalha não come. Mais uma vez batendo na mesma tecla. Esse trabalho que eu estou falando não é só obra em igreja, não. É lá fora. É o teu testemunho. A maneira como você reage. A maneira como você age. Louvado seja o nome do Senhor. Ananias era outro cristão seguidor de Jesus, estava aberto ao que Deus tinha para lhe falar. Quando teve uma visão de Jesus, ele chegou a conversar sobre quem era Saulo, mas nunca questionou o propósito de Deus sobre isso. Ele estava vivendo o evangelho, obedeceu a Deus, foi corajoso em ir até quem podia lhe tirar a vida. Por fim, seu breve relato na Bíblia foi tão impactante que virou testemunho da conversão de Paulo e outros cristãos, como narrado pelo próprio Atos. Devemos ter cuidado, igreja. Devemos ter cuidado de estar quente e se tornar morno, porque a palavra de Deus diz, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Viu? Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Gente, nós temos um termômetro. Uma vez eu vi um desviado dizendo para mim, eu cheguei para ele e disse, e aí meu irmão, tá tudo bem contigo? Ele disse, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu estou fazendo gosto ao diabo. Vocês estão entendendo? Eu estou fazendo gosto ao diabo. Então tá tudo bem. Porque o diabo não me ataca. Ele deixa à vontade, ele está me dando corda. O próprio Jesus nos entrega as nossas próprias concupiscências. O próprio Jesus deixa você viver a vida que você quer. Mas cuidado, porque pode não ter volta. Gente, vocês podem se considerar, cada um de vocês aqui, privilegiados por estarem na casa do Senhor. Sabe por quê? Porque tem muitos que se afastaram. Nem com lágrimas estão conseguindo mais voltar. Viu? Você é privilegiado porque o Senhor está te dando uma chance, está me dando uma chance para que eu venha olhar para dentro de mim mesmo e melhorar com o Senhor. Como diz aquela canção, me ajude a melhorar. Aqui, se cada um for sentar e contar a sua história, meu Deus do céu, é uma mais pesada do que a outra, cada um com sua cruz, cada um com sua dificuldade. Uns chateados com a vida, outros revoltados, outros cansados de lutar, outros que estão a ponto de desistir de abrir mão de tudo, outros que estão ainda dizendo assim, Senhor, chega aqui, me ajuda, ainda quero ver se eu consigo. Quantos? Outros estão desacreditados, mas eu quero te dizer aqui que muitas são as aflições do justo, mas Deus ajuda em todas. O Senhor é contigo. Agora o que você não pode fazer é ficar no cima do muro. Você tem que tomar uma posição na sua vida. Não se engane. O pior segue aquele que não quer ver. Sabe que precisa melhorar, mas não tenta. Deixa do jeito que está, tá bom demais. E a palavra de Deus é clara, que o reino de Deus é conquistado por força, esforço. Não é à toa que o Senhor Jesus ele diz, esforça-te, tem uma. Não devemos aceitar as coisas erradas como normais na nossa vida. Isso tem acontecido muito, sabe? Crentes que têm passado a mão em coisas erradas. Para não magoar. Para não magoar. Não vou puxar a orelha não, porque eu vou magoar. Vai ficar com raiva, vai fazer mimo. Pois meu amigo, você não aprendeu com o Senhor Jesus não, porque Jesus ele açoita o filho que ama. O Senhor Jesus, ele, se for preciso, aleluia, ele quebra as pernas. Tem uma história do pastor Geraldo que vocês já ouviram, é que
A ovelhinha pulava muito o muro, né? Pulava a cerca, pulava, mas foi um dia ele foi e quebrou a perna dela. O pastor disse, sabe o que eu vou quebrar a perninha dela? Puf, quebrou a perna dela. Ixi, que cruel, né? Cruel. A ovelhinha toda bonitinha. Só que quando ele quebrou a perna dela, ele colocou uma tala, tomou conta dela e ela nunca mais pulou. É a mesma coisa que você tem que fazer. Você não pode apoiar coisas erradas. Ser aberto à correção de Deus, estudar a sua palavra, viu? Sem meditar na palavra, sem buscar conhecimento da palavra, você não se fortalece de jeito nenhum. Não se acostumar com a situação do pecado e não aceitar as obras da carne do mesmo jeito que aceita as obras do Espírito. São pontos importantes e sem pensar sempre. Deus é dinâmico e constante, Ele não para e nem não coopera com o mal. Sua vontade é boa, completa e agradável. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muito crente que está nessa posição de jorrar águas amargas e obras. Parece que a gente tem um botão, né? Eu já vi um crente, uma vez eu estava na igreja e o pastor estava lá. O pastor não, o irmão em Cristo. Estava no pra. Aí fazia. Aí quando o filho dele fez uma estripulia do lado, ele fez. Aí eu achei, tem um botãozinho, um botãozinho da carne e do Espírito. Pegou, ele estava marchando na igreja agora e deu um beliscão no filho, tamanho do mundo. Às vezes a gente faz assim, a gente está tanto no Espírito, né? Mas a gente perde tão ligeirinho a bênção, né? O vaso racha tão rápido. Sabe por quê? É porque nós estamos mornos. Porque o cristão, aleluia, cheio do Espírito Santo, ele não é como gangorra. Ele está longe de ser aquele que Tiago diz. Porque Tiago ele fala sobre isso. Um homem frio, aliás, um homem morno, ele é inconstante, ele é de ânimo dobre, ele muda de atitude direta, ele não tem uma convicção só, ele não segue numa linha. Ele está numa gangorra, balançando para lá e para cá. As coisas estão bem? Glória a Deus. As coisas estão difíceis? Eu vou sair desse ministério. Não, o irmão olhou de cara feia para mim, eu vou embora, eu não quero mais. Não, temos que ser diferente. Gálatas 5,17 diz assim, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito é o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Alimenta o Espírito. Alimenta o Espírito. Não estou dizendo aqui que você não vai poder ir para uma pizzaria, você não vai poder assistir um bom filme, você não vai poder... Mas você alimente seu Espírito, porque aí ele vai te dar discernimento para que você não seja levado por ventos de doutrinas. Então que nessa noite você analise, olhe para dentro de si mesmo e peça ao Senhor para que você não seja um crente bom, mas que você seja um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus mostra, né? No livro de 1 Coríntios 13 fala uma coisa que é um dos capítulos que eu acho mais lindo, quando ele diz assim, olha, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada seria. Sabe por quê? Porque o amor que eu estou falando é o amor de Cristo sobre a minha vida e a sua vida, de um homem cheio do Espírito Santo. O amor não se... Quem ama não se importa com indecência. Você está vendo como vai refletir? Não se importa com indecência, não fala mal do próximo, não se envaidece, não odeia. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não seria tão melhor se a gente fizesse isso, né? Apaga os molhos, seria muito melhor. Então que vocês fiquem com essa palavra. A igreja fica de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido o pastor Isaac